A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 11. Glória a Deus por você que está aqui nessa noite. Tem bastante irmão hoje viajando, em sítio, descansando. Glória a Deus por eles também. Mas glória a Deus por você que está aqui presente ou pela internet. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Quem achou diz amém. Fala para alguém perto de você hoje. Tem um tutu para a tua vida, um feijão tropeiro. Irmãos, Deus falou ao meu coração nesse texto aqui. É uma palavra de certa forma dura, mas é a palavra de Deus, amém? Apocalipse 11, 1 diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Vamos ler junto comigo aqui, ó. Vamos pegar aqui a versão que é mais fácil. 3, 2, 1, vamos junto. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Meu Deus, ó Pai, já oramos, reafirmamos, sela esse ambiente, meu Pai, e acalma o nosso coração, alma e espírito, para receber a Tua palavra, para que nenhuma semente fique à beira do caminho, em o nome de Jesus, amém? Podem se assentar, irmãos. O tema da mensagem dessa noite é: atenção, um dia Deus irá te medir. E eu já começo colocando essa pergunta para você ir meditando ao longo dessa ministração. Se Deus trazer a trena dele, o prumo ou o esquadro, que são ferramentas de medição que a Bíblia apresenta para nós, né? O prumo, o esquadro e o metro. Se Deus trazer sobre a nossa vida hoje a aferição de medidas, como é que nos comportaríamos? Qual seria a nossa avaliação? Qual seria o resultado? Então vamos olhar aqui no contexto. João está recebendo as visões de Deus. João arrebatado na ilha de Pátimos, e ora o próprio Cristo fala, ora ele mostra em visões, e João está escrevendo tudo aquilo que há de acontecer. O Apocalipse ele retrata coisas que aconteceram, coisas que estariam acontecendo e coisas que irão acontecer. E aqui, nesse momento da visão, um anjo, há uma tradução mais antiga que vai dizer assim: um anjo se levanta e dá a João um caniço de medida. Fosse nos dias de hoje, para nós, uma trena. O anjo dá uma trena para João, um instrumento de medição. E junto com aquele instrumento de medição, há uma ordem. João recebe uma ordem daquele anjo, e a ordem é a seguinte: você vai fazer 3 medidas. A primeira medida vai ser sobre o tempo. A segunda medida vai ser sobre o altar. E a terceira medida vai ser sobre as pessoas que estavam ali naquele lugar de adoração. Então, isso tem uma profundidade simbólica muito grande. Quando a gente olha aqui, ó, quem é bom de Bíblia vai entender, ó. Ele tinha que medir o
santuário ou o templo. Só que no versículo 2 vai dizer: não meça, põe ali o 2, quem está lá em cima hoje, Nicole, não meça o átrio. Então quem já é frequentador antigo de escola dominical, vai lembrar que o tabernáculo, ele era formado por 3 partes. A primeira parte, ou parte exterior do tabernáculo, era chamada de pátio. Era o pátio do tabernáculo, era a área exterior. E naquela área exterior, ou átrio, né? O que era feito ali na área exterior do tabernáculo? Era onde se entrava com o animal, fazia o sacrifício, lavava-se as mãos na bacia de bronze, queimava o sacrifício e depois o sacerdote entraria dentro da tenda, que nós chamamos de a tenda do tabernáculo. E lá dentro daquela tenda, ela tinha 2 subdivisões, ou uma subdivisão, né? Tinha uma divisão ali dentro. Tinha 2 ambientes separados. Havia um ambiente amplo, chamado lugar santo. E o lugar santo, ele tinha alguns elementos. Ele tinha a mesa com os pães da preposição, que simbolizam a provisão de Deus, que Deus é aquele que provê. Havia o candelabro, feito com 7, eu não sei como é que chamaria, aqueles bracinhos, né? O candelabro tinha seus 7 bracinhos ali, que é até uma representação depois dos 7 Espíritos de Deus, né? Ali havia um altar, vamos chamar assim, como se fosse um aparador daquele ali, um aparador de incenso. Havia incenso naquele ambiente, e no limite era uma outra cortina. A partir daquela cortina, a entrada era restrita ao sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava aquele lugar, e além daquela cortina, ele se deparava com o símbolo máximo da fé do Antigo Testamento, que era a Arca da Aliança. Imagina a cena. Imagina ele abrindo a cortina e você já vendo o brilho da arca, que ela era toda coberta de ouro. Dentro daquela arca estavam as tábuas da lei. E algum momento depois foi colocar também um pote de maná. Olha que interessante. Lembra que o maná estragava no outro dia? Mas o maná de dentro da arca não estragava, porque a arca é o símbolo da presença de Deus, e na presença de Deus nada estraga. É tremendo isso. E ali também havia sido colocado a vara de Arão que floresceu. Não sei se você lembra dessa história, mas um dia se levantaram contra Moisés, dizendo que Moisés tinha dado o cargo de Arão de sacerdote porque era da família, como se fosse uma pechada, como se fosse uma coisa nos dias de hoje chamamos de nepotismo, né? Como se fosse um nepotismo. Você deu o cargo para o Arão porque ele é teu irmão, é da família, né? E aí Deus dirige Moisés a exortar o povo e fazer uma prova. E o que Deus fala? Deus fala para pegar outros homens das tribos, e todos eles enterram uma vara no deserto, e aquela vara fica à noite, e durante a manhã, quando eles vão tirando as varas, a Bíblia fala que a vara de Arão tinha 2 surpresas extraordinárias. Quando Arão tira a sua vara está com flores, ela está florida embaixo da areia do deserto. E aí que eles acabam de tirar, ela está com um cacho de amêndoa, um cacho de amendoeira. Então ali foi um símbolo, uma demonstração clara de que Deus estava provando o ministério de Arão. E essa vara também é colocada ali na Arca da Aliança. Então aquele lugar ali, aquele espaço geográfico, representava o reino de Deus na terra, representava que o homem só podia se aproximar de Deus
depois de reconhecer que ele era pecador, então ele tinha que fazer um sacrifício. Depois de reconhecer que ele precisava ser lavado, ele lavava as mãos. Depois que ele entrava, ele tinha que reconhecer que em Deus está a provisão, em Deus está a luz, que ele está entrando num caminho, e naquele caminho ali está a presença de Deus. E a presença de Deus precisava ser desfrutada com honra, temor e obediência, porque senão até mesmo o sumo sacerdote podia vir a ser fulminado, se ele entrasse na presença de Deus de forma inadequada, sem o propósito correto. Então, voltando aqui, depois de explicar um pouquinho do tabernáculo, o texto diz que não foi medido a parte exterior. Logo, só foi então, a ordem do anjo era que medisse ali somente o prédio, vamos assim dizer, né? Então era para ser medido somente ali o templo, não somente a área de adoração comum. E o templo aqui fala realmente do lugar seguro. O templo aqui fala do lugar onde a adoração está acontecendo. E ainda há nas entrelinhas uma leitura, um entendimento de como estaria o templo nesses dias aqui, segundo a visão. Porque o que acontece? A Bíblia diz que quando Jesus, ele grita tetelestai, está pago, alguns eventos maravilhosos acontecem. A Bíblia diz que houve um terremoto. A Bíblia diz que santos ressuscitam e são vistos por muitos. E a Bíblia fala que lá no templo o véu se rasgou de cima até abaixo. Então, se o véu se rasgou de cima até abaixo, não havia mais agora a subdivisão do templo. Agora quem entrava, quem podia entrar no templo, também já podia acessar, ainda que visualmente, o lugar da presença. Já podia acessar visualmente o lugar aonde Deus estava. Então, quando o anjo fala, João mede o espaço de adoração, João mede o templo, João mede o lugar aonde as pessoas estão adorando. O que a Bíblia quer dizer para os nossos dias é que aquela medição ali, ela simboliza uma medição da igreja, porque é onde os irmãos estão aqui para adorar. Quem chegou aqui para adorar a Deus nessa noite? Aleluia! Você chegou aqui para adorar a Deus. Então a primeira medição é uma medição coletiva, e é uma medição do lugar de adoração. O templo representa aqui a igreja, o lugar de encontro, o lugar aonde vamos buscar, o lugar aonde Ele se faz presente. Eu queria te fazer uma pergunta: você tem alguma dúvida de que Deus está neste lugar? Eu vou te dar uma certeza. Mateus, projeta para mim, Mateus 18, 20, por favor. Olha o que o meu Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Se tiver alguém bem pertinho de você, e você tiver abertura com essa pessoa, toca nela aí, pega na mão dela assim, ó, pega na mão dela. Se tiver um em cada lado, pega no ombro dele aí. Tem 2 ou 3 aí? Tem ou não tem? Tem 2 ou 3? Então eu quero te dar uma boa notícia. Então Jesus está neste lugar, porque aonde estão 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente. Então temos até um crédito aqui. Temos algumas duplas de 2 ou trios de 3 neste ambiente. Aleluia por isso. Glória a Deus. Colossenses 1 diz assim, no versículo 23, que havia um mistério oculto. Eu amo essa palavra, Paulo dizendo, põe aí para mim, Nick, Colossenses 1, 26, o mistério que estava oculto dos séculos, em gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual que é o mistério? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ei, aleluia!
Abraão tinha intimidade com Deus, aleluia, mas o Espírito Santo não habitava nele. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, mas não tinha a plenitude do Espírito. Os profetas, o Espírito vinha, visitava eles, fazia uma obra e depois voltava, mas havia uma promessa, havia um mistério oculto, que chegaria um dia, que o Espírito Santo seria derramado, que o Consolador viria, que o Espírito Santo, ele passaria a habitar nas pessoas. Isso ficou uma expectativa, era um mistério, Ramon, era um mistério que havia expectativa, mas quando Cristo no madeiro, ele triunfa, quando Cristo no madeiro, ele conquista a salvação, ele conquista a vitória, ele abre uma porta, um portal de autorização do céu é aberto, e lá em Atos 2, esse portal, ele é concretizado com o dia que o Espírito Santo vem. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu com um som, como um som do vento forte e impetuoso, e naquele momento o mistério que estava oculto, ele passou a ser desmascarado, desvendado, e o Espírito Santo, ele passa a habitar nos crentes. Oh Deus, eu te amo, Jesus. O João mede o templo, mede o lugar de adoração. Era o primeiro passo. Só que ele tinha um segundo lugar para medir. Ele precisava medir agora o altar. E a Bíblia é muito linda, irmãos. Porque se não tivesse o versículo 2, Apocalipse 11, 2, eu e você poderíamos pensar que o anjo poderia estar falando do altar de incenso, do altar do sacrifício, melhor, lá fora, o altar do holocausto, porque a gente lembra bem, né? Altar é lugar de sacrifício. Só que nesse caso aqui, olha só, já foi dito, deixa fora da medição a parte externa. E o altar do sacrifício, ele ficava na parte externa do templo. Então, aí por eliminatória, nós temos dois altares. Tem o altar do incenso dentro, e tem o altar do sacrifício fora. Se não é para medir fora, o altar que vai ser medido é o altar de dentro. O altar do incenso. Apocalipse 8:3, a Bíblia vai citar sobre os efeitos desse altar. Apocalipse 8:3 diz: um outro anjo trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O altar de incenso, ele vai falar da adoração. O altar de incenso vai falar da oração que é feita, que é oferecida dentro do templo. A Bíblia fala ali, olha aqui, diz assim, ó, as orações de todos os santos. Quem aqui tem orado? Irmão, você sabia que a sua oração, ela não fica perdida aí no espaço, não. A sua oração, ela não se perde nas ondas sonoras. A sua oração, ela é recolhida por um anjo, levada até a presença de Deus. Deus ouve as suas orações. A sua oração não é mera religiosidade. A sua oração não é mero ato consciente de uma fé que não está explicada. A tua oração, ela chega diante de Deus. A oração dos santos, aleluia, é uma oração a qual ela produz efeito. A oração da igreja que adora, ela não fica dispersa, ela é colhida num jarro de ouro. A oração não fica solta, mas a oração é levada até o trono de
Deus. Eu quero te dizer uma coisa: talvez você esteja orando por uma causa, já tem um dia, tem um mês, tem um ano, talvez tem anos, e você ainda não viu nada acontecer. Eu quero te dizer uma coisa: as suas orações, elas estão sendo depositadas diante do trono de Deus, diante da presença dEle, diante do trono. Basta uma palavra dEle e a glória vai se manifestar. Basta uma palavra. Elas não estão perdidas. Elas não ficaram aqui grudadas nesse forro de PVC. Elas não ficaram grudadas na laje da sua casa. E aí vou te fazer uma... Fala pro teu irmão bem assim, ó: e quanto mais amado você for, mais rápido vem a resposta. Isso não é uma teologia não, tá? Só para você ficar acordado. Que Deus amou o mundo. Deus amou a todos. Mas a Bíblia fala de um cidadão que ele começa a orar. Ele fala assim: eu preciso de uma resposta de Deus. Ele para de pentear o cabelo. Ele para de comer coisa desejável. Ele para de passar perfume. E ele se volta em oração. E ele ora por um período. É um período de 21 dias. 21 dias ele está orando, ele está se dedicando àquela resposta. No 21º dia, entra um anjo pela porta do quarto dele. O anjo está até meio amarrotado, vamos assim dizer, brincando, né? E o anjo chega e se apresenta: Daniel, eu sou Gabriel, eu assisto no trono de Deus, aleluia. E diz assim para ele: Daniel, servo muito amado, desde o primeiro dia sua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia. E Deus me mandou para trazer a resposta. Mas as regiões celestiais, irmãos, as regiões celestiais, ou que chamamos de terceiro céu, ou melhor, segundo céu, chamamos de segundo céu, é um lugar onde ocorre batalha espiritual. Batalha espiritual não é uma utopia, é uma realidade. Gabriel estava vindo trazer uma resposta para Daniel. Então ele sai do terceiro céu, que é o céu de Deus. E quando ele chega aqui no segundo céu, ele encontra com um principado. A Bíblia nomeia e fala que ele encontrou com o príncipe do reino da Pérsia. E ele não consegue Gabriel, porque Gabriel não é um anjo de guerra. Gabriel não é Miguel, Gabriel é um anjo de recado. E aí a Bíblia diz que ele ficou retido ali naquela região. E aí ele mesmo fala: até que Deus enviou Miguel, um dos príncipes. E aí Gabriel está lá. Ou seja, Miguel resolveu a situação. Eu fico admirado com isso, porque você consegue imaginar um Deus que te ama tanto, um Deus que ama tanto você, que Ele coloca anjos e príncipes dos céus em prol de trabalhar para aqueles que vão de herdar a salvação, porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Por isso eu quero te dizer: não desista de orar, nunca pare de orar. A oração é o cordão umbilical que você tem com Deus. Não pare de orar. Não pare, porque a igreja e o altar de incenso estão sendo medidos. A igreja e o altar de incenso passam por medições. Aleluia. E agora ele vai fazer uma terceira medida. Visualize. Ele começa com, imagina um metro, imagina uma trena. Imagina medir esse espaço aqui, ó. Começa uma trena bem grande, vai lá na grade. Depois vem uma trena menor que vai aqui no altar. Agora ele pega uma trena pequenininha. Uma trena... Cadê o Sidney? Está aí? Nivelando pelo Sidney, uma trena de 2,10 m. Agora a trena só tem 2,10 m de comprimento. Porque agora o texto diz, volta lá, Nick, por favor, 11:1, que ele vai medir 11:1 os que adoram, os que estão no lugar
de adoração. É lindo dizer que a Bíblia fala que João recebe a ordem de medir. Só que ele não retrata uma medição. Ele não retrata que foi um, que foi outro. Porque a Bíblia fala que naquele dia, estamos falando de Apocalipse, haverá uma multidão de salvos. Haverá uma multidão de pessoas salvas. Ao mesmo tempo que simbolicamente eles estão ali naquele lugar, aquela área de proteção. O templo aqui nesse texto, nesse contexto, irmãos, é o lugar seguro, é o lugar de proteção, é o lugar debaixo da sombra do Onipotente, é o lugar que está à sombra do Altíssimo, é o lugar de segurança. E a Bíblia vai dizer que João recebe a incumbência de medir as pessoas que ali estavam. E ele não acha uma medida, por quê? Porque por mais que simbolicamente as pessoas estão naquele lugar, na prática, há uma igreja aqui, adorando ao Senhor Jesus, às 8h18, na rua Coronel Arthur Napoleão 333, conhecido como Caracol. Mas a outra igreja adorando ali, tem duas ali, tem outra colar, tem uma aqui em cima, tem não sei quantas para aquela região da cidade, há outras para lá. Há irmãos adorando neste momento em todo o Brasil, há irmãos adorando neste momento em toda a parte ocidental da terra, há irmãos que já adoraram a Deus na parte oriental da terra. Ou seja, a igreja de Deus, aleluia, ela tem o coração na presença, mas ela está espalhada por toda a terra. Por quê? Porque o meu Jesus, ele olhou um dia para a mulher e diz assim: ei mulher, eu vou te dizer uma coisa, está chegando a hora em que vocês não adorarão, não é nem no templo, não é nem no monte, mas o que vai importar é que vocês me adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Uma adoração verdadeira, uma adoração real. Então perceba que esse espaço aqui de medição é um espaço selado por Deus, é um lugar de bênção, é um lugar de cuidado, é um lugar aonde Deus está cumprindo as suas promessas e se revelando a cada dia. Só que o texto disse que houve uma parte que ela não foi medida. Versículo 2 diz assim, deixa o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, e estes por 42 meses ou 3 anos e meio oprimirão, calcarão, atacarão a cidade santa. Meu Deus. Talvez eu comece a pregar de verdade aqui. Perceba que era uma área só, pátio, lugar amplo e santíssimo lugar. Quando o véu se rasga, houve aqui uma unificação do propósito. Só que a Bíblia vai dizer ali nesse texto, e aí na sequência dos eventos o pau vai quebrar, que é uma reprovação para esses. Há uma reprovação a essas pessoas, que elas estão dentro do espaço, mas não estão dentro do lugar de adoração, e não estão dentro do lugar onde a presença se manifesta. Há uma reprovação no texto ali. E aí, Bíblia explica a Bíblia. O que me levaria a ter uma parcela de pessoas juntas dentro de um lugar que era um lugar santo, mas que não estão desfrutando dessas bênçãos a qual o anjo foi ali reservar para aquele povo. Vamos ler um pouquinho de Bíblia.
Isaías 29:13. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Resumidamente, Jesus repete isso, Mateus 15:7. Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí qual que é o contexto do versículo 2, meus queridos irmãos? Eu falo isso com muito amor, com muita responsabilidade. Muito mais importante do que você ter vindo para a Igreja Nazareno hoje, ou ter ido para qualquer outra denominação que tem na nossa cidade. Muito mais importante que isso é que você desenvolva uma adoração que seja verdadeira. Irmãos, eu falava hoje na escola dominical. Cadê a Aline? Obrigado, Aline, pela oportunidade de dar aula hoje. E falava na escola dominical o seguinte: nós vivemos dias de muito ativismo. Quer ver, ó, um exemplo. Amanhã é feriado, amém? Quem dá glória a Deus porque é feriado? Mas quem aqui vai trabalhar amanhã? Eita glória! Glória a Deus por ter serviço, amém? Nós temos muitas atividades. Nós trabalhamos muito, estudamos, viajamos, passeamos. A gente está sempre fazendo alguma coisa ou querendo fazer alguma coisa. Então você não está fazendo, você está bravo lá porque você está querendo fazer. Poxa, queria estar lá no açaí. E aí esses dias tem nos levado a muita atividade. E se você for bem observador da Bíblia, nós já vamos encontrar na Bíblia um outro momento da história, aonde Satanás usou da atividade para esfriar o povo. Vocês lembram onde foi isso? Lá no Egito. Moisés falou assim, ó: deixa o povo ir poder adorar a Deus. Aí Faraó fala assim: não, esse povo está folgado, eles devem estar de muito pouco serviço, aumenta o trabalho deles. Eles recolheram a matéria-prima. Não, agora eles vão ter que buscar eles mesma matéria-prima. Aumenta, aflige eles, ocupa eles, para que eles não tenham tempo de ficar pensando: vamos lá adorar nosso Deus no lugar. E nos nossos dias nós vivemos um nível de atividade tão frenética, tanta atividade, que nós entramos numa área de perigo. Que área de perigo, pastor? A área de muitas vezes está declarando nosso amor por Jesus. Porque quer ver, se eu perguntar aqui, Ramon, quem ama Jesus? Até as cadeiras levanta a mãozinha. Não vou nem perguntar, porque a resposta é prática. Todos vão levantar a mão, se não estiver com preguiça. O ponto é: o que está além do discurso? O que está além do nosso discurso de amor a Deus? Porque o que Isaías já profetizava, já tirou o texto, está certinho ter tirado? O que Isaías já profetizava é que há um amor declarado que não se materializa em atitudes. É um amor declarado, irmãos. Todos nós temos um amor declarado, mas que ele não vira atitude. Irmãos, e a gente vê isso de tantas maneiras. Quer ver? Vou colocar algumas, só para a gente captar espaço. Os mordomos ou os ecônomos falam o seguinte: vamos trabalhar ali na igreja, do lado da igreja. Aí vem 3, 4, 5. Por sinal está ficando muito bom ali o piso. Vocês viram, está pondo piso?
hora que acabar de pôr piso ali, vai pintar a lateral, vai pintar aqui dentro de novo, vai ficar bem bonitinho. Só que aí talvez você pense, não, pastor, mas eu não tenho aptidão, eu confundo areia com pedra, eu não sei trabalhar nessa área. Tá bom. Aí vem outros irmãos, eu vou para pintar, então vamos pintar ali. Aí quantos que vem? Vem 3 de novo. E aí aquele irmão fala, não, é porque eu não sei pintar aí, eu também não sei, é verdade, né? Então tá bom, então vamos fazer uma feijoada, vamos lá para fazer uma feijoada. Por sinal está chegando a feijoada. Aí vem um pouquinho mais, vem 10. Ô glória, eu já ter vindo 100. Que picar um couve, né? Picar couve é difícil. Picar couve igual as mineiras picam, não é para qualquer um não, mineiras, né? Só que alguém fala, não, pastor, mas eu não sei cozinhar também. Tá bom, eu já não sei cozinhar, eu já não sei ajudar o Lindomar, ou seja, qual for o pedreiro que estiver ali fora, eu não sei ajudar o Braidinho ou quem estiver pintando, o Lucas, quem estiver ajudando. Então, vamos evangelizar com o pastor Mário? Aí vai quantos, pastor Mário? Vai lá 1, 2, 3. Aí, é porque eu tenho vergonha de evangelizar. Tá bom? Então vamos lá no lar das crianças. Aí mais 3, são 4. Ou seja, irmão, se eu colocar aqui tudo que a igreja faz fora culto, fora o culto, fora tá aqui, ó. É uma estatística que chega a ser até triste. O envolvimento é muito pequeno. Porque você já modelou a sua vida para estar no culto. Você ia na missa antes, agora você vai no culto. Não, domingo, quem nasceu aqui católico já sabia que domingo era o dia de ir na missa. Então modulou na mente, domingo é da missa. Aí batizou, agora domingo é do culto. Mas o cristianismo é muito mais que uma reunião de domingo. O cristianismo é vivo. Ah, precisamos fazer uma visita para alguém. Quem pode? Ninguém nunca pode. Ah, vamos orar segunda-feira aqui, vamos orar. Acabei de falar aqui que o anjo vai medir as orações. O anjo vai medir o altar de incenso. Vamos orar? Ninguém pode. Ou seja, irmãos, isso não é lá na Índia não. Como eu falo de vez em quando, não é no Paraná não. Isso é aqui. Isso aqui. A gente nunca tem tempo para aquilo que é de Deus. A gente não tem tempo. Aí a pessoa não tem tempo para estar na igreja. Aí você vem num dia de oração, por exemplo. Você encontra a gente andando de bicicleta, chupando sorvete, falando várias coisas. E são todas coisas lícitas. É lícito andar de bicicleta, é lícito chupar sorvete, é lícito comer cachorro quente, é lícito você viajar com a sua família, tudo isso é lícito. O ponto é que Jesus perde para tudo. Ele vai perdendo para tudo. E é interessante que aí, da segunda-feira, o pessoal pode, o povo vai trabalhar com Covid, o povo vai trabalhar com o pé rasgado, arrastando a perna, o povo vai trabalhar semi-morto, mas vai. Mas vai. Por quê? Porque a gente consegue ver importância naquilo. A gente consegue perceber que aquilo me traz. Ah, se eu não for trabalhar, pastor, eu vou passar fome, você vai me sustentar? Não, não vou não. Eu estou falando que não vou. Também não vou para o inferno com ninguém. Também não vou. É escolha. É escolha. Já parou para pensar o quanto Jesus perde as escolhas do seu dia a dia? Tem dia que a gente escolhe assistir 10 capítulos, uma série, maratona série, mas não ora 10 minutos. Não ora 10 minutos. A gente passa um tempão no computador, no celular, mas não tem coragem de pegar a Bíblia. Não tem. Tem gente que não lê a Bíblia nem para ficar com sono. Não lê.
não gosta, não tem prazer. E aí, sabe, isso vai refletindo que nós não estamos tão dentro da igreja. Isso é um alerta. Será que nós estamos aqui no pátio? Porque o pátio vê, o pátio escuta, o pátio até sente alguma coisa ali. Uau, está pegando fogo ali, mas está fora, não está dentro, está fora. O anjo só mediu lá, ó, só lá, o anjo mediu, conferiu e aprovou. Aqui de fora ele não está aprovando, aqui de fora ele não está trazendo a sua bênção, aqui de fora, pelo contrário, está havendo uma reprovação. Mas ali tem adoração, tem busca, mas elas são buscas com os lábios, coração distante. Ano passado, fizemos a série do coração. Foi ano passado, né? Nós falamos aqui mais de um mês sobre a importância do coração do crente. Irmãos, até quando a gente vai fazer alguma coisa boa, a gente tem que avaliar nosso coração, se ele não está fazendo só para ter benefício. Temos que avaliar. Vamos dar uma cesta básica por irmão caixa de som. Aí deu uma cesta básica por irmão caixa de som. O irmão do caixa de som não veio no culto à noite, Ruth. Aí eu fico bravo. Nossa, deu uma cesta básica para o irmão caixa de som, ele nem veio para o culto. Mas eu dei a cesta básica para ele? Ou troquei a cesta básica numa vinda do culto? Temos que esquadrinhar o nosso coração. Temos que esquadrinhar nossas atitudes. Temos que esquadrinhar as motivações a quais chegamos diante de Jesus. O grau de verdade. Irmão, se queremos morar no céu, se queremos passar a eternidade com Deus, Deus tem que conseguir ter algum tempinho na sua vida hoje, não é possível. Deus tem que conseguir uma agendinha contigo, que está muito importante. Deus não consegue. Deus só consegue falar contigo no culto. Já é 8h35, já está quase acabando. Deus quer mais de você. Deus quer mais. Quantas pessoas estão aqui nessa noite, são irmãos nossos dessa igreja há anos, mas ainda não se envolveu em nenhum ministério. Nenhum. Irmão, se envolver no ministério, eu como pastor, a gente estabelece os ministérios para você ter uma área de atuação, para você manifestar o reino de Deus através da sua vida. Não é para fazer bonito, não. E aí, entra ano, dia 31 de dezembro, está aqui orando com a gente, joelhado, meia-noite. Deus, esse ano eu vou entrar no ministério. Esse ano. E já é o 25º ano. E nada. Sem querer ser dramático, há um corinho na assembleia. E aqui muita gente tem um pezinho da bleia, né? Também tem. Tem uma harpa de 20 anos. E há um corinho que dizia assim, ó, amanhã pode ser muito tarde. Mas nós vivemos como se não houvesse amanhã. Nós vivemos como se a gente tivesse o domínio total da nossa vida. Nós não temos. Nós não temos. E é só quem passa por uma situação de alto risco de vida que percebe que nós não temos domínio total da nossa vida. Não é da forma que pensamos. Não é da forma que muitas das vezes nos iludimos. Então, quem está no pátio? Vou falar para você quem que é o homem e a mulher que se encontra no pátio. Está preparada aí, Nicole? Preparada? Então vamos lá. Apocalipse 3,15. Vamos ler aqui uns 10 versículos, tá? Não aqui, na Bíblia. Conheça as tuas obras.
que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. 16. Assim porque és, eu não entendi, morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse é um crente do pátio, um crente morno. Irmãos, eu vou te fazer eu vou me arriscar a fazer uma triste estatística. Eu não vou falar que numa igreja tem mais crente morno. Não vou falar isso. E olha que talvez tenha. Não vou falar. Mas certamente tem mais morno do que frio. E sabe qual que é o problema do morno? Ele acha gostoso. Porque ele não é frio. A minha filha toma leite toda noite. E aí ela pede assim para a mãe dela: mãe, eu quero um leite pouquinho quentinho. Que é morno. Um leite pouquinho quentinho. Porque o leite pouquinho quentinho, ele desce gostoso. Você não tem que ficar soprando ele. Não tem que ficar brigando com aquele copo de leite. Tá no jeitinho, você não faz força nenhuma. Também. Já dorme. O crente morno, ele conhece o fogo de Deus. Eu acredito que Deus, ele fica tão inconformado assim com o crente morno, porque o morno é aquele que administra a proximidade do fogo. Para ser morno, eu tenho que saber o seguinte: olha, eu posso ficar até aqui, porque se eu chego mais perto do fogo, eu vou ficar quente. E aí ser quente não, ser quente é muito complicado. Não, deixa para aí ser crente, ser quente não. Para ser quente vai envolver mais compromisso. Para ser quente vai envolver mais oração, vai envolver mais renúncia, vai envolver mais jejum. E ele sabe de tudo isso e escolhe dar um passo atrás. Ele decide não progredir e regressar. Ele decide não cair de cabeça nas águas profundas, mas ficar com a água ali nos pezinhos. E aí então a escolha dele, deixa ele lá no pátio, deixa ele no átrio. Juízes 12:6 ou 5, Nick? Muito bem. Aconteceu aqui uma disputa por território. E aí o povo que perdeu o território, eles queriam se infiltrar naqueles que o tomaram. Percebendo isso, os gileaditas, que eram o novo dono do território, eles desenvolveram uma estratégia. Que eles perguntavam assim: você é do povo derrotado? O que eles falavam? Não, sou não. Pareço contigo. Fala igual a você. Somos crente, Pai do Senhor. Os gileaditas, percebendo isso, o que eles fazem? 6, Nick. Eles criam uma estratégia. 6. Isso. Então, eles falaram o seguinte: então fala uma coisa para mim. Diga Shibolete. Qual que era a palavra? Deu uma misturada aí. Bem, vai. Shibolete. Bem Shibolete. Só que aquele povo que foi conquistado, que foi derrotado, é igual eu fala porta. Olha como que o porta é feio. Fala de novo. Olha o meu como que é bonito. Porta. E eu não consigo falar porta igual vocês falam. Não consigo. Já tentei, viu? Já tentei muito. Os efraimitas derrotados, eles iam falar Shibolete, não saía. E aí falavam Sibolete. Quando eles falavam Sibolete, espada no pescoço. E aí naquele tempo morreram 42 mil. 42 mil que tentaram ser o que não eram.
42 mil que tentaram representar uma situação que eles não eram. É igual Esaú, Jacó. Irmãos, o tanto de alerta que Deus dá para Jacó, irmão. Jacó, só que ele foi obstinado. A mãe dele cegou ele. Ele chega lá no quarto, o pai dele, Isaac, está cego. E aí ele fala assim, o pai: és tu, Esaú, meu filho querido? O Jacó, a primeira chance de falar: não, estou fora, eu não. O Jacó dá um passo: sou eu. O pai assusta: então vem aqui perto, deixa eu sentir o seu cheiro. O pai cheira, vê um cheiro de bicho do mato. Fala: o cheiro é do Esaú. Pega no braço, o braço está peludo. Parece mesmo. E aí o pai fala: o cheiro, o toque é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ou seja, o pai está falando: o exterior é o exterior de Esaú, mas o interior não mudou. O interior é o mesmo. Ou seja, o crente que ficou para fora no átrio é o crente que não se dispôs a viver o chibolete. É o crente que não se dispôs à mudança completa. Mas é o morno. O morno conhece as ferramentas, conhece o processo de ser verdadeiro, mas ele prefere continuar do mesmo jeito. Ele prefere continuar sem mudar o seu coração, sem mudar suas atitudes. Daniel 5:25. Vai falar de uma medição. E aí esticada foi a régua, e a palavra foi mené, mené, tekel e parsim, que significa contou, stop please. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. 27. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Porque ele foi blasfemador. Esse rei medido ali e achado em falta foi um rei blasfemador. Então nós já temos ali no pátio o morno, o cibolete, o blasfemador, o crente João 15:6. Quem é o crente João 15:6? É aquele desligado da videira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto e vão dar muito fruto. Porém, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Ou seja, olha, se alguém não permanecer, eu tenho falado disso algumas vezes, vocês têm percebido nisso? Quando eu tenho repetido sobre a importância de permanecer. Vamos permanecer. Vamos permanecer. Quem está nos visitando hoje? Levanta a mão assim, visitante. Que bênçãos estão aqui nessa noite nos visitando. Mas seja aqui ou numa outra igreja que vocês gostem, vocês precisam permanecer. Quem não está visitando está aqui de novo. Seja aqui ou numa outra igreja que vocês gostem mais, vocês têm que permanecer. Por quê? Porque é o permanecer que vai me manter com a vida da videira. É o permanecer que vai me manter vivo nele. É o permanecer que vai me manter ativo, permanecer dando fruto, permanecer aprovado, permanecer abençoado por ele. Eu te faço um apelo: permaneça.
Permaneça. É muito triste quando você vê alguém que tem uma história tão linda, só que não permaneceu. Não permaneceu. E por não ter permanecido, ele foi lançado. Permaneça. Tudo bem até aqui? 1 João 2,15 vai falar de uma galera que não vai entrar no templo, vai ficar no pátio. E eles não entrarão, por quê? Porque eles não ouviram essa sentença, ó. Não ameis o mundo. Irmãos, não sou professor de português. Aqui tem um monte de professor na nossa igreja. Ali é uma sugestão? Não, né? O texto não está sugerindo. Por favor, se possível, não amem o mundo. Não é uma sugestão, é uma afirmação. E aí, deixa eu pegar um pouquinho mais. Nós falamos que Jesus Cristo é o que na nossa vida? Senhor? Quantos aqui tem Jesus por Senhor? Então vocês concordam que o Senhor, Ele tem uma autorização maior do que pedir? Um Senhor não simplesmente pede, um Senhor Ele pode mandar. Então não seria nem uma falta de educação eu olhar esse texto e dizer assim, olha o que Jesus está mandando eu fazer. E o texto fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, né? Concupiscência da carne, o prazer sexual, a imoralidade, a concupiscência dos olhos, a ganância por conseguir, a ganância por ter, a soberba para a vida, o orgulho do poder. Essas coisas, elas enganam, essas coisas são estratégias do diabo. E o texto vai continuar dizendo, olha lá que diz o texto, ora, toma cuidado, igreja, porque o mundo passa, a concupiscência passa, aquele porém que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Permanece. Aleluia. O que faz a vontade de Deus, ele permanece. Agora, se você se entregar ao mundo, você vai passar. O mundo passa. Ano passado era obrigado a andar de máscara. O que aconteceu esse ano? Passou. Qual que era a cor da moda ano passado, mulheres? Ninguém vai arriscar não? Qual que era? Ninguém me ajuda aí, mulher. Pode ser um homem também, se souber. Eu não fui ver, mas estou vendo tanto rosa aqui. Rosa claro, rosa escuro, rosa choque, rosa sem choque, né? Tem cor do ano, mas as cores do ano, elas passam. Tem as músicas do axé da Bahia do ano, mas graças a Deus elas passam também. O mundo passa, mas o que faz a vontade de Deus, ele permanece, aleluia. Ele está guardado, ele está selado, ele está protegido, porque ele não está deixando o coração dele ser assaltado, ele não está deixando a soberba, a ganância, nada roubá-lo de Deus, aleluia. E é por isso que ele permanece na sombra do Onipotente. Agora não seja romântico nem menino. O mundo vai tentar te roubar em algum lugar. E o nosso adversário, ele conhece você. Ele conhece. Sabe quando você está tomando banho lá? Ah, que vontade de ser rico. O diabo escuta aquilo. E o diabo já entende. Dinheiro pode ser um ponto focal para mim tirar essa pessoa da presença dele. Sabe quando você está sozinho, caminhando, irmã? Aí passa
O Arnold Schwarzenegger já foi ultrapassado já, né? Passa um homem bonito do lado de lá. E você fala, ô glória. Né? O diabo escuta aquilo. E vai tentar te laçar. E o contrário é verdadeiro. Está lá você passando. Aí passa lá uma mulher bonita. Você olha com desejo. O diabo vê aquilo. E vai tentar te prender nisso. O diabo vê que você tem um desejo desenfreado por ganhar dinheiro, desenfreado por ficar rico. Vira à noite ouvindo o Pablo Marçal, comprando os livros, 7 formas de ficar rico, 7 formas de ter prosperidade, 7, um monte de coisa. O diabo está vendo que você quer ter um desejo desenfreado pela riqueza. Vê você todo dia, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama. O diabo vê que você é órfão. E ele vai tentar matar a paternidade de Deus na sua vida, porque percebe a orfandade das suas palavras. Então, irmãos, não se iluda. Volta no 16, filha. São pontos que resumem áreas a qual o nosso inimigo vai tentar conquistar o nosso coração. E conforme ele vai alcançando, a gente vai saindo aqui do lugar guardado e começa a se juntar ao povão que pode tudo aqui no meio do pátio. A gente sai do lugar da cobertura, a gente sai do lugar da bênção. O povo do pátio, 2 Pedro 3,18, eles não buscam. Olha só, antes, o que a Bíblia fala ali, ó? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta para o teu irmão aí, fala, meu irmãozinho, você tem crescido na graça e no conhecimento? Não é só na graça, nem só no conhecimento. E aí? Você consegue olhar para dentro de si e avaliar que você cresceu nos últimos 3 anos? Você conhece mais Deus do que você conhecia 3 anos atrás? Você conhece mais das Escrituras do que você conhecia 3 anos atrás? A graça fala do amor de Deus. Você conhece mais do amor de Deus do que você conhecia há 3 anos? 3 é só uma referência. Você conhecia mais? O que você aprendeu de Jesus esse ano que você não sabia? O que você aprendeu de Jesus há pouco tempo que você não sabia? A Bíblia manda a gente crescer. E aí quando a gente não cresce, a Bíblia fala, nós ficamos como meninos levados pelo vento. Porque não crescemos. E aí, irmãos, esse crescimento não pode parar. Não podemos parar, temos que crescer. Crescer, superar situações, amadurecermos na fé, amadurecermos espiritualmente, porque quando eu não cresço, eu estagno, e tudo que está estagnado atrapalha. Fica parado ali no corredor. Todo mundo sair daqui do culto e caminhar para a porta, ninguém atrapalha ninguém. Se um parar, não atrapalha? Tudo que para, atrapalha. Então não para. Não para. Tudo que parar vai ficar morno. E do morno vai ficar frio. E do frio vai ficar reprovado. Ali no pátio vão estar aqueles que acham que a santidade é fanatismo, que se abster de tudo que a Bíblia manda a gente se abster é fanatismo. E você é um cristão do pátio. Mateus 22, põe no 10, acho que é o 10, Nick. Mateus 22, 10 vai falar de um banquete. Pode voltar um, por gentileza.
Mais um. Mais um. Mais outro. Ixi, mais um monte. Pode voltar. É que é muito pequeno o versículo. Pode voltar. Vai, volta. Até o começo desse texto. Isso, obrigado. Até um, tá bom. Jesus vai contar uma parábola. E ele vai dizer, olha, vamos ler o texto. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Quando Jesus vem, quem que era os top das galáxias ali para eles? Os fariseus. Era a religião na época, era os top. E aí o que eles falam? Eles rejeitam Jesus. Eles não o aceitam, né? Então, os primeiros convidados não aceitaram. E aí, dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Olha isso, eles não se importaram. E um foi para o campo, o outro para o seu negócio, outros agarrando até os servos que deram um recado, maltratou e matou os caras que deram o recado. Eu vejo num convite desse, assim, por exemplo, a gente marca, vamos ter uma oração. São convites. Tantos convites surgem ao longo do ano. Talvez você conhece alguém da igreja aqui que tem um tempo que não vem. Você pode me enviar uma palavra de amor para aquela pessoa. São convites. E aí os caras não fizeram nada. Pode voltar, passar? O rei ficou então irado, enviou as suas tropas, exterminou os assassinos, incendiou a cidade, vão indo, e disse: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, nas encruzilhadas, nos caminhos, convida para a boda quem você achar, né? E eles foram e reuniram homens maus, homens bons, e a sala do banquete ficou repleta. Isso é uma demonstração do convite da graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos estar aqui, não, irmãos. Nenhum de nós. Todos pecadores. O que difere eu e você são os pecados. Um pecou numa coisa, outro pecava em outra. Mas todos pecadores, destituídos da glória de Deus. Mas nós somos convidados para esse grande banquete, amém por isso? 11. Muito bem. Só que havia uma tradição em banquetes judaicos muito ricos. Muito ricos. Qual era a tradição? Quem que tinha que estar mais bonito na festa? Quem que vocês acham? O noivo ou a noiva. Então, qual que era um costume de grandes festas? Os convidados chegavam lá na porta, Ramon, eles recebiam uma túnica. Então hoje, casa de cinza, né, Evelyn? Casa todo mundo de cinza. Na época recebia uma túnica. Então estava todo mundo vestido igual. Só tinha duas pessoas na festa diferente. Quem que era? O noivo e a noiva. E a festa estava rolando, acontecendo. E o senhor da festa, ele sai, olha lá, ó. Entrando, porém, o rei da festa, o rei, para ver quem está à mesa. O que ele percebe? Que tem um cidadão ali que ele não vestiu a veste nupcial. E aí o texto diz: amigo, como é que você entrou aqui e não coloca a veste nupcial? E essa resposta ela me traz muito temor. Que ele fala o quê? O que ele fala? Volta. O que ele diz ali? O que ele diz? Não ouvi. O que ele diz, gente? Nada. Ele não consegue dizer, ele fica mudo. Ele não consegue, porque ele sabia, a regra era clara. Olha, ele foi convidado, a festa é essa, dá a roupinha. Ele só tinha que pôr a roupinha. E aí agora quando ele é abordado, cara, por que você não mudou a roupa? Ele não tem argumento, ele não tem resposta. E aí ele vai ser agora fazendo o quê? Ele vai ser tomado, ele vai ser
amarrar os pés, as mãos, e lançaram ele para as trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que eu vejo nisso? O convite de Jesus é para que ninguém fique aqui no átrio, é para que a gente chegue no lugar de adoração, no lugar da santidade, no lugar aonde Ele habita, no lugar aonde Ele abençoa. Só que para nós ficarmos aprovados neste lugar, as nossas vestes têm que ser mudadas. E veste fala de vida, veste fala de quem eu sou, a veste fala da minha atitude, da minha vida, da minha conduta. E se eu vim aqui para este lugar e não mudar a minha forma de ser, eu vou ser removido e vou ser tirado para o átrio. Então, para a gente encerrar, irmãos, você não pode se permitir a estar ouvindo a mensagem do Evangelho e continuar mantendo os mesmos pecados, os mesmos erros. Você não pode. Você não deveria se permitir a isso. Você não deveria se permitir a continuar com as mesmas situações pendentes, ouvindo a mensagem do Evangelho, enquanto é tempo, enquanto é oportuno. Eu anotei aqui uma pergunta. Você se avalia hoje como alguém que está aqui no lugar de adoração? Ou como alguém que está no pátio, vendo, observando, mas está fora da promessa? Porque o povo que ficou na promessa é o povo ali do lugar medido, do lugar do compromisso, do lugar da verdade, do lugar onde a adoração não era somente com os lábios, do lugar onde fluía a adoração verdadeira. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. A Bíblia fala de algumas igrejas no meio de 7 do Apocalipse. E essas igrejas, elas requerem algumas transformações que talvez você precisa nessa noite. Talvez você depende de uma dessas. Apocalipse 3 vai falar da igreja de Sardes. E a palavra é assim, ó: lembra do que você recebeu e ouviu, guarda o que você aprendeu e se arrepende. É uma exortação do anjo da igreja. Lembra do que você ouviu e se arrepende. A Bíblia fala, na sequência, aqueles que se manteram, olha, contudo, em Sardes, há umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Ei, Jesus! O vencedor será assim, vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Meu Deus! A igreja que sela as cartas, a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja próspera, e começa estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, que és morno. Porém o texto diz: aconselho que de mim compre ouro refinado para te enriqueceres, vestes brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a tua nudez, colírio para os teus olhos, a fim de que veja. Eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja poderosa, a igreja que João foi um dos pastores dela. Jesus olha para ela assim: ó, tu é perseverante, mas você deixou o primeiro amor. Volta para as primeiras obras. Olha onde você caiu, se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Olha o que o texto diz: senão eu te moverei do teu lugar. Moverei o teu candelabro. Lembra que eu falei que o candelabro ficava nesse espaço? O seu candelabro será removido se não houver uma mudança. Então, meus irmãos, essa noite não faz sentido para a sua vida se você não sair daqui com uma reflexão profunda do que tem que ser alterado na sua situação. Essa noite não alcançará benefício na sua alma e espírito se você não permitir o Espírito Santo falar ao seu coração o que precisa ser tratado antes que o dia da régua chegue. E no dia da régua você pode ouvir duas coisas. Você pode ouvir assim, ó: vem bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou você pode também ouvir um mene, mene, tekel, parsim, medido, pesado, foste e achado em falta. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E tem um tempo de oração muito sincera com Deus. Ore ao Senhor. Se você quiser vir ao altar, venha ao altar e faça uma aliança nova com Deus. O que você não pode, o que eu te encorajo a não fazer, é você sair daqui sem confrontar você mesmo. Confronte você mesmo. Você se conhece. Esteja orando no seu lugar, no altar, de pé, de joelho, como você assim preferir.